Boa tarde a todos. Meu nome é José Wilker. Eu vou falar para vocês sobre machine to machine, comunicação entre máquina a máquina sem interferência humana. E isso remete ao cenário de internet das coisas, que está sendo muito falado no momento. Certo, aqui fala um pouco sobre quem eu sou e e quais as áreas de atividade que eu trabalho hoje. Eu sou fundador da Smart Apps e trabalho em áreas específicas de agronegócio e telecomunicações. Tá. Internet das coisas. Fechou. Internet das coisas é um assunto que tem sido falado muito por toda a mídia. Por quê? Porque reflete uma nova realidade. A realidade é que tudo vai passar a estar conectado à internet, utilizando diversos tipos de dispositivos. Só que como que isso funciona na prática? Tá. Como eu disse anteriormente, ele é um conceito que ele é aplicado para conectar qualquer coisa que está desconectada à internet. Simples assim. Como que isso surgiu? Isso surgiu através desse cara, que chama Kevin Ashton. Ele trabalhava na P&G e foi trabalhar no departamento de supply chain. E lá ele precisava fazer o controle das coisas que eram solicitadas para o departamento dele. Então, ele foi trabalhar na área de desenvolvimento para desenvolver uma tecnologia chamada RFID. Com o desenvolvimento dessa tecnologia, ele foi um dos caras que fundou o AutoID, que é um consórcio para poder colocar internet RFID em tudo quanto é lugar, seja num papel ou seja numa caixa de medicamentos. Tá. Nesse cenário de internet das coisas, tem um ponto bem interessante. Por quê? Porque ele mostra que se a gente tiver acesso à informação, a gente pode tomar decisões de forma mais correta. E aqui tem uma citação do Bill Gates que é bem interessante, porque se a gente tem acesso aos dados, a gente pode trabalhar essas informações, ou seja, se eu sei que agora a minha pressão arterial está muito alta ou está muito baixa, eu posso tomar uma medida sobre isso. Onde que isso vai ser aplicado? Em todas as cadeias que existem na nossa sociedade. Desde indústrias até essas cadeiras que estão todas aqui. Tá. Qual que é o potencial da internet das coisas? O potencial é extremamente absurdo. Por quê? Porque ela fala de mudanças em todas as cadeias da nossa sociedade. E isso reflete basicamente tudo. E aqui o Peter Drucker fala que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa de informações. Tá, internet das coisas. Agora especificamente. É isso. É uma bagunça, é uma zona, envolve muita coisa, desde a parte de engenharia até a parte de programação. E aqui nessa imagem a gente pode ver, olha esse Bob Esponja perdido no meio dessa zona. Então vamos organizar isso para a gente saber como é que a gente pode andar com isso. Bom, eu separei em 3 aspectos: físicos, virtuais e de comunicação. Os físicos são os eletrônicos, como esse. Esse é um dispositivo que vem para que você ligue roupas com ele. Então, você pode ligar uma linha condutora em cada ponto desse, que são portas, e criar uma utilidade para essa blusa. Imagina aquele casaco do Marty McFly, onde o casaco se ajusta ao corpo. Aquilo é utilizando uma linha condutora que simplesmente faz o casaco se ajustar. Bom, nisso envolve muito mais coisa, como, por exemplo, comunicação, energia, local onde vai isso estar, e os tipos de transferência de dados, que são uma das partes mais importantes, que é a parte de comunicação. Aí, como eu disse, a gente tem conectividade, físicos e virtuais. E esse é o cenário da IoT, isso mundial. Então,
O que a gente percebe com isso? Que envolvem diversas profissões para que a gente tenha um produto funcionando no mercado ou fazendo alguma coisa. Então vamos falar de mágica. A mágica é o quê? É o software. É toda a inteligência que esses dispositivos eletrônicos, como esse daqui, que é uma demonstração que eu fiz, ele serve simplesmente para que você adicione tudo o que você acha que ele deve fazer dentro dele. E aí, o que acontece? O aspecto virtual é um aspecto muito interessante. Por quê? Porque ele envolve muito mais coisas também. Simplesmente porque ele envolve banco de dados, ele envolve redes, ele envolve configurações de software, integração de serviços, etc. Aqui estão as camadas da parte virtual, ou seja, só aqui a gente percebe que é bem grande também a parte virtual, ou seja, eu preciso trabalhar com banco de dados, otimizar queries, otimizar consultas, eu preciso trabalhar com serviços que posso fornecer integrações, eu preciso utilizar camadas para poder trabalhar com mensagens, e assim a gente tem camadas que são persistentes, camadas que não são persistentes. Como, por exemplo, o REST é uma camada persistente. Por quê? Porque ele já está com uma informação processada do outro lado, e ele simplesmente fica fornecendo esse dado. Já o 0MQ, que é um dos pontos que a gente vai pegar bem pesado, ele serve para quê? Ele serve como um transporte de mensagens. Então, ele não é persistente, ele envia a informação e pronto. Tá, 0MQ, para que serve esse cara? Esse cara serve para mandar informações em menos de 1 milissegundo, ou em menos de 1 segundo. A proposta dele é essa. O negócio é enviar informação rápida e receber informação rápida. Então, imagine que o seu cérebro mande uma informação para a sua mão e a sua mão responde. Ou seja, dentro do corpo humano de cada um, a gente é equipado com diversos sensores. E o nosso cérebro recebe essas informações desses sensores. Esses sensores enviam esses dados para o cérebro devolve a informação e assim a gente sabe, não, eu apertei um dedo agora, eu bati o pé agora. Tá, por que usar? Simplesmente, existem diversos tipos de bibliotecas que fazem transporte de mensagens. Só que a 0MQ ela vem se destacando muito porque ela consegue criar padrões para essas mensagens. Ou seja, eu posso perceber de onde que a mensagem vem especificamente. Ou seja, bati minha mão e agora quero saber qual mão que eu bati. O meu cérebro tem que identificar isso. Ele não pode simplesmente falar que as duas mãos estão doendo. Ele também não pode falar que todos os meus dedos estão doendo só porque eu bati um dedo. Então, o que acontece? A 0MQ, ela te dá essa possibilidade de você isolar cada evento de cada lado e trabalhar com esses eventos de forma distribuída. Basicamente, como ela funciona? Ela envia a mensagem de um lado para o outro. Aqui, eu mostrei um caso de uso no The Developers Conference desse ano, referente a uma fábrica de suco de laranja. Eu estava na padaria, e aí precisava montar um caso de uso para poder exibir no TDC. Então, tomando um suco de laranja, eu comecei a pensar como que eu poderia fazer para que eu tivesse um mesmo suco sempre independente da minha safra de laranjas. Então, o que acontece? Eu precisava controlar a acidez desse suco. E aí, eu coloquei diversos sensores. Aqui tem um esquemático que vocês podem perceber. São diversos sensores. Um é para abrir a porta, a cancela que vai liberar as laranjas a descer. O outro vai verificar quais laranjas ele deve remover. E o outro vai ver quais laranjas estão possivelmente com suco para que eu possa retirar o suco dela. E depois eu vou verificar qual que é o peso da laranja final para saber quanto que eu extraí de suco no final das contas dessa laranja. E aqui a gente tem uma forma meio esquemática para mostrar como que isso funcionaria. Eu poderia colocar uma central em cada sensor? Poderia, mas o custo seria muito alto e não seria tão eficiente. Então, o que você pode usar? Você usa sensores que tenham um baixo poder de processamento em um lado e usa outros do outro lado que tenham mais poder de processamento. Então, aqui nesse caso,
a gente mostra onde que estão os dados persistentes e mostra uma central lógica trabalhando com essas informações. E assim, executando todo o processo. Então, a gente tem central lógica, como eu disse. O sensor 1 coleta as informações sobre a quantidade, etc. Executa o processo até o final. Tá. 0MQ, ele tem uma característica muito interessante, por quê? Porque ele trabalha com padrões, como eu disse. Se eu bater um dedo, eu não posso, o meu cérebro não pode identificar que todos os dedos estão doendo. Ele tem que identificar um dedo específico. Então, o que acontece? Eu preciso também ter filas. Imagina que eu estou batendo 2 mãos nesse momento. E o meu cérebro precisa identificar rapidamente qual que é a mão primeiro que bateu e devolver a informação para ela. Então, nesse formato, a 0MQ acaba atendendo nessa parte de fila. Ou seja, ela consegue ir armazenando e esperando as próximas requisições para que você tenha a informação completa e organizada. Aí a gente tem a parte de pipeline também, onde eu posso criar meio que uma trigger no meio do caminho, ou seja, esse cara entra no meio do caminho, faz uma ação e depois ele retorna. E assim a gente tem a parte de publish e subscribe também, que é os caras que ficam disparando a informação e recebendo essas informações. Tem a parte de barramento. Esse barramento serve para quê? Para que tudo se conecte nesse ponto. Ela é assíncrona e ela pode servir como um gateway simplesmente perfeito para disparar mensagem basicamente em tempo real para qualquer ponto. Então, como é que ela funciona? Simples assim. Ela é um server e ela é um client. E tanto o server quanto o client, eles se comunicam. Aqui a gente fez um exemplo em PHP, na realidade não fiz, eu copiei esse exemplo aqui lá do site da 0MQ mesmo. E aí ele mostra como que sobe um server 0MQ simplesmente com algumas linhas. E aí esse server fica conectado e fica disponibilizando informação. Aqui a gente tem um client, que mostra como que seria um client na história. E aqui tem o porquê usar as MQ. Como eu disse, patterns, multithread para trabalhar com as filas perfeitas e suporte, é uma comunidade muito grande. RESTful. RESTful é algo que está basicamente presente em tudo que vocês pensarem de serviços web, é o que é mais comum. Imagina aquela integração entre o seu dispositivo eletrônico e o Facebook. Geralmente, em algumas partes do Facebook, ela é todo por REST. Então, é basicamente executada uma URL, essa URL é retornada um conjunto de dados em JSON, e esses dados são processados do lado do cliente. Assim não fica tão pesado. Como que funciona RESTful? RESTful é bem simples, o seu browser faz RESTful, tudo faz RESTful. Ele manda um cabeçalho e ele recebe as informações. Só que o seu browser, você não vê ele fazendo isso. Por quê? Porque ele já faz tudo isso automático. Ali abaixo a gente mostra todos os métodos que estão disponíveis para cada estado desse, de RESTful, e os tipos de dados que você pode passar. Aqui a gente fala de aspectos físicos. Só uma pausa. Daqui a pouco eu vou focar mais numa parte prática. Então, aqui vai ser só uma apresentaçãozinha meio rápida, vocês podem baixar ela no meu SlideShare, e a gente vai focar em algo mais prático já já. Tá. Athena. Athena foi um software que eu desenvolvi nas últimas semanas, simplesmente para poder fazer uma demonstração para vocês de como que vocês poderiam criar novas soluções para a internet das coisas. Então, trabalhando junto com o pessoal da Intel, eu desenvolvi esse kit aqui, que para mim ela é uma central lógica. Só que ela tem uma característica bem interessante. É uma máquina de estado finito, similar que Alan Turing fez, para que a gente pudesse ter o computador hoje. Então, a Athena serve para quê? Ela serve para que você crie um arquivo JSON, configure tudo e simplesmente ele já saiba onde que é cada sensor desse e qual que ele está conectado, em cada pino e etc. Tá, aí agora a gente vai para a parte prática.
Deixa eu só ver se está tudo ligado aqui. A princípio tudo ok. Vamos ver. Entendeu? Então vamos ver. Opa. Deixa eu ver. Estamos com rede. Vocês estão vendo aí? Tá dando. Deixa eu ver. Dando enxergar? Opa, opa, opa. Eu estou acessando esse dispositivo eletrônico por SSH. E aí eu vou iniciar esse software que eu criei. Ele chama Athena, vocês podem baixar no meu próprio GitHub. No final da palestra vai estar os endereços. Athena. Ela é feita em Node e aqui inicia. Vocês vão ver passando na tela, ele já vai começar a mostrar tudo que está sendo carregado. Então, basicamente, a Athena ela serve simplesmente para que você possa, em casa, ficar brincando com dispositivos eletrônicos para você acender e fazer qualquer coisa. Até mesmo acender. Ela acabou de iniciar. Eu estou usando um software mobile que você pode baixar na sua Android, Play Store, quer dizer, e com esse cliente você pode criar diversos padrões de mensagens e simplesmente ficar enviando mensagens por socket direto para o dispositivo. Então ele está aqui simplesmente pegando a temperatura. Eu acho que essa temperatura está fixa porque ela está mudando só quando ocorre um novo estado na máquina. Preciso ver isso depois. E aí eu vou conectar aqui. Então, na hora que eu conecto, ele me mostrou que eu estou conectado ali e eu posso simplesmente ver uma informação. Direto do meu celular. Show. Melhorar assim. Para. Estou mandando milhões de mensagens. Bom, todas essas máquinas que estão conectadas à internet, uma característica dela é que a gente precisa configurar a rede. Sempre, 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 sempre. Então, um dos recursos que eu coloquei na Athena era para me exibir o IP que ela tá conectada nesse momento. Então, eu mandei um comando pelo celular e ele me retornou o IP address dela e ainda colocou esse IP address aqui no visor LCD. Então, o que acontece? Você pode pegar simplesmente um arquivo JSON, eu vou parar aqui para mostrar para vocês como que é esse arquivo.
Basicamente, você não precisa escrever quase nenhum código, você precisa simplesmente montar uma parametrização. Então, você pega uma placa dessa, que essa placa específica é uma Edison, que a Intel criou, mas tem dois modelos que a Athena vai funcionar perfeitamente. Uma é a Edison e a outra é a Galileu. Então, basicamente, a gente define o nome do nosso software, o socket dele, ou seja, qual que é a porta que vai ficar disponível na minha rede para que eu execute essas comunicações, e aí eu passo todas as descrições dos hardwares presentes aqui no meu esquemático. Por exemplo, um LCD, botões, que são esses dois botões que estão aqui embaixo. Se a rede ajudar, vai um pouco mais rápido. E aí, jovem? Certo, aí em cima ele passou um pouco rápido, mas tem os dois LEDs em cima, que esses dois LEDs estão posicionados aqui embaixo. São esses dois carinhas aqui de baixo. Tem uma parte de sons e eu posso adicionar ações. Ou seja, o princípio da máquina de estado é o quê? É você ir sempre para a esquerda, gravando toda a ação anterior e executando a próxima ação com base na decisão anterior. Então, o que acontece? Você pode ir criando esse arquivo de JSON, você pode configurar vários nós e várias possibilidades para essa máquina. Assim como, por exemplo, você pode falar assim, eu quero ligar uma lâmpada, eu quero falar com uma máquina específica dentro de uma indústria. Essa máquina precisa conversar, ter uma requisição, então eu posso simplesmente conectar essa máquina a um relé, por exemplo, e executar essa ação no relé direto pela Athena. Deixa eu sair aqui e aí eu vou mostrar isso na prática. Eu vou ligar aqui, eu vou ligar uma lâmpada para que vocês possam ver essa atuação do relé. Ele está iniciando. Vou colocar a lâmpada aqui. Estou conectando na rede, mostrou que eu estou conectado. E estou enviando a mensagem. Era para ter acendido a lâmpada. Ligou, peraí. Aliás, opa, os cabos pequenos aqui, peraí, segura aqui. Esse cabo aqui é pequeno e o roteador está aqui, ó. Não pode me empurrar. Pronto. Foi. Pronto, agora funcionou. Então, basicamente aqui eu liguei um relé a uma porta. Nessa porta eu configurei naquele arquivo JSON que esse relé está configurado nessa porta e que ele vai receber uma ação. E aí eu posso simplesmente usar um socket, enviar essa informação para esse dispositivo vai ativar o circuito elétrico e vai mandar um pulso, esse relé vai ativar e aí eu tenho uma lâmpada acesa.
Agora eu vou apagar essa lâmpada. Eu ia. Acho que a rede está... Deixa eu ver. Broker. Acho que a rede caiu. Acho que caiu aqui, peraí. Oh, caceta. Caiu? É só reiniciar o roteador? Você... Tá, vou resetar aqui para ele pegar a rede de novo. Aí ele está iniciando. Vamos ver aqui. Tá. Tá subindo. Subindo, subindo. Subiu. Vamos iniciar a antena de novo. Teoricamente. Esse barulho foi só um som que eu coloquei no buzzer para ele ficar gerando esse tom. Conectei. Ativou a lâmpada. Desativou a lâmpada. Agora a rede funcionou perfeito. Então, basicamente, isso reflete o quê? Reflete que se você tiver uma máquina, ou tiver todas essas lâmpadas dessa sala, ou tiver todas essas cadeiras conectadas à internet, você tem acesso à informação. Ou seja, é possível saber quanto de consumo de energia eu estou tendo somente nessa sala. É possível saber quando eu preciso irrigar uma plantação. É possível saber quando um carro está chegando próximo de uma cancela, para que eu abra essa cancela. Lá em São Paulo, não sei se alguém daqui é de São Paulo, lá a gente tem o sem parar. Então é simplesmente um dispositivo que é colocado no seu carro e na hora que você está chegando próximo, a cancela abre. Então esse tipo de coisa remete ao cenário de internet das coisas, aonde passa tudo estar conectado, seja dentro das empresas, seja dentro das casas ou seja na rua.
desde postes e etc. Um caso muito interessante que existe é o caso da Starbucks, que eu acho que agora a gente volta para cá. Que é o caso da Starbucks. Você chega no Starbucks, se não me engano, da Irlanda, e você pode simplesmente, pelo seu smartphone, solicitar um café. E como que isso é feito? Simplesmente o usuário está falando diretamente com a máquina, pedindo o café dele, e a máquina está fazendo o café de acordo com o pedido dele mobile. Então, isso reflete que o consumidor ele acaba tendo acesso a essas informações para poder realizar a tomada de decisão, ou seja, eu preciso tomar um café agora. Por quê? Porque eu quero. Então, simplesmente eu estou passeando e aí eu abro meu celular e falo, pô, eu quero um café com tanto de cafeína e eu não quero nem muito forte, nem muito amargo, eu não quero nem muito quente, nem muito frio. Então, com muita espuma, sem espuma. Então, você pode configurar tudo isso pelo seu próprio smartphone. Quais que são as dicas trabalhando com isso há algum tempo? Sempre distribua os processos, nunca deixe tudo centralizado. Quando você centraliza, você acaba consumindo muito poder de processamento de cada coisa. Então, distribua todos os processos. Pensem como vocês funcionam. Somos humanos e temos todas essas possibilidades que está disponível na eletrônica no nosso próprio corpo. Então, basicamente, isso deve ficar claro para quê? Para pegar aquele exemplo que eu falei no início da palestra, ou seja, eu bato uma mão, eu não posso ter as duas mãos doendo. Eu tenho que ter específicas ações. Então, sempre pense em módulos. Também, você precisa modularizar. Por quê? Porque na hora que você precisar remover uma mão, você vai ter que poder remover essa mão. É bem simples na área de tecnologia, na área de humanas não funciona assim. Mas na área de tecnologia, se você tem algo modular, você simplesmente pode desativar aquele módulo ou substituir aquele módulo no futuro. E aqui tem, acho que é a melhor das dicas. Todo mundo fala que cache é algo interessante e resolve os problemas. Mas cache só resolve parte dos problemas. Cache não é a salvação de tudo, não é um canivete suíço que você vai estar no meio da floresta amazônica com ele e ele vai dar um tiro ainda. Não, não funciona assim. Ele simplesmente serve para que você guarde pequenas coisas para não precisar de poder de processamento novamente. E isso remete que você tem aplicações mais em tempo real, ou seja, todas as aplicações ela tem um fluxo a seguir. Vai no banco de dados, pega a informação, processa tudo aquilo e devolve. Então, nesse ponto, você precisa distribuir esse acesso à informação para quê? Para falar assim, ó, não preciso que todos os usuários conectem nesse meu banco de dados, porque se todo mundo conectar lá, vai cair. Um exemplo disso é o Facebook. Parem para pensar como que o Facebook funciona. Todos nós aqui acessamos ele e a gente acha que vai cair num banco só? Não. São diversas bases de dados espalhadas, autossincronizadas para que tudo funcione corretamente. É por isso que ele só resolve parte dos problemas. Por que Internet das Coisas? Internet das Coisas é um ponto extremamente interessante, porque em 2009 eu cheguei aqui para falar que isso seria o futuro, que a gente tinha que trabalhar nessa linha, porque assim a gente conseguiria inovar. O objetivo é sempre ir no sentido da inovação. Aí o que aconteceu? Em 2013 começou uma onda de inovação, chamada de Internet das Coisas. Nos Estados Unidos e na Europa ficou muito, muito, muito forte. E aí isso remeteu o quê? Remeteu que as maiores fabricantes do mundo de hardware viraram e começaram a direcionar seus canhões nessa linha. Aí o que aconteceu? O mercado começou a absorver isso com a primeira compra da primeira empresa de Internet das Coisas, chamada Nest, pela Google por 3,2 bilhões de dólares. Nessa primeira compra, já mostrou-se o poder de mudança da Internet das Coisas. E desde então começou a surgir drone conectado, começou a surgir tudo conectado. E aí isso faz o quê? Faz que a gente tenha um cenário de inovação pela frente, ou seja, um cenário de mudança. Muitas coisas do que a gente já vê hoje é passado.
já foi, já não é algo que, se você ficar se dedicando pelos próximos anos, quer dizer que você vai estar estável. Não. Tudo que já está sendo mostrado já passou. Agora a gente está olhando para frente. Então, para frente tem um cenário avaliado pela Cisco de 14,4 trilhões de dólares em consumos em toda a cadeia da sociedade. Desde indústria, tudo, basicamente tudo. Então, imagina que o seu carro vai passando na rua e o governo já está sabendo onde que os carros estão passando na rua, simplesmente para poder cuidar daquele asfalto direito. Ou então, essa área aqui não está... Eu preciso controlar a iluminação dela. Como que isso funciona? Hoje, na prática, é feito o quê? É feito um relé fotossensor, que ele verifica se a luminosidade baixou ou não. Agora, imagina um cenário diferente. Imagina que eu pudesse controlar, ao invés de falar que todas as lâmpadas vão acender, não, eu quero acender de forma cronológica ou ordenada. Então, eu poderia dar ações diferentes para essas lâmpadas. E fazendo com isso o quê? Otimização, eu posso economizar. Eu passo a dar um poder de economia utilizando a tecnologia ao meu favor. E aí, o que acontece? A Cisco fala que a gente vai ter mais dispositivo do que o humano conectado à internet. Então, nesse ponto, a gente para e olha o tamanho do cenário que está surgindo. E ele não é de agora, a gente está em 2015. A Cisco está avaliando isso para início de 2020. Então, é o tipo de coisa que até 2020 vai estar se estabilizando ao ponto de mudar toda a sua vida depois de 2020. Então, não adianta mais a gente pensar que a internet não está tão presente na nossa vida, porque ela está. E ela vai ficar cada vez mais ao ponto dela se tornar energia elétrica. Ou seja, a gente não percebe, a gente quer que funcione, a gente quer que ligue. Simplesmente assim. E nesse cenário, o que remete? Remete que todo mundo está integrado. Você, aqui no Brasil, se comunica com as pessoas que estão fora. E isso faz com que... Imagina o seguinte cenário. Você vai num médico aqui em Porto Alegre, esse médico te dá uma pulseira, tipo uma Fitbit, e essa pulseira está conectada com ele. Sendo assim, na hora que você tiver algum problema, essa própria pulseira pode avisar o seu médico antes mesmo de você saber que você está com problema. Então, você passa a ter um acesso a novas possibilidades. E aí são 50 trilhões de gigas de informações que vão trafegar nessa rede. Então, parem e pensem em tudo que vocês podem fazer. Tipo, aqui eu acendi um LED, aqui eu acendi uma lâmpada, coloquei um buzzer, coloquei umas besteirinhas aqui, mas só para diversão. Agora, imagina um cenário onde você tem uma máquina... Tá aí, vamos falar de um cenário real. A fábrica da Lamborghini. A fábrica da Lamborghini, que faz o modelo o mais top deles, o Lamborghini é montado por uma pessoa específica. E aí, o que acontece? O resto é máquina, que identifica qual que é o próximo passo dele. O humano simplesmente vai lá e executa, para deixar com a maior precisão possível. Esse é um ponto interessante. Tudo que a gente hoje fala, tipo de internet das coisas e etc., já estava presente nos Jetsons. Hoje, a gente simplesmente se parasse e olhasse o desenho, a gente ia olhar e falar assim, espera aí, já estão falando do futuro nos Jetsons? Não faz muito sentido. Mas os Jetsons remetem para onde nós estamos indo. Muito obrigado. Todas as referências estão aqui disponíveis. E qualquer coisa, estou à disposição. Perguntas? Perguntem, pessoal. Sei que vocês estão com dúvida. Dúvidas? Não fiquem com medo que eu não mordo, não. Vocês podem perguntar, não tem problema nenhum. Tá. Primeiramente, obrigada pela palestra. Sou iniciante na área, mas fiquei com algumas dúvidas ali em relação ao JSON.
usando ali no sistema embarcado e acessando o hardware. Eu achava que isso era realmente para web, não usar para acesso ao hardware. Eu fiquei bem em dúvida em relação a isso. Certo. O JSON rodando dentro do dispositivo embarcado é uma novidade, na realidade. Isso não é algo muito comum. Por quê? Porque esse tipo de dispositivo aqui, ele é chamado de LilyPad. Ele funciona somente com C. Ele é um microcontrolador. Só que esse carinha aqui, ele tem os recursos computacionais mesmo. Então, eu tenho um Linux aqui dentro, onde eu instalei o Node.js e simplesmente executo isso. Uhum. Então, basicamente, aqui tem um sistema operacional, aqui tem só um microcontrolador. Assim como esse LilyPad aqui, tem outros. Aqui. Esse aqui é uma outra versão do Arduino. Também roda em C. É um microcontrolador. Ele está aqui dentro só. O Arduino, todo o processamento dele fica aqui nesse barramento de chip. Nesse caso aqui é a Galileu. Ele é um outro componente, só que ele também roda Linux. E qual que é a característica dele para ser diferente de um computador comum? São esse shield aqui. Porque ele disponibiliza portas. Essas portas são analógicas e digitais. Então, com essas portas, eu acabo tendo acesso a esse mundo físico. E não simplesmente tendo um computador. Mas é um computador. É por isso que roda no Node.js. Ah, sim. Outra dúvida seria ali o 0MQ. Seria uma API, um protocolo também? Ele é uma biblioteca, na realidade. É um conjunto de bibliotecas, 0MQ. Uhum. Só que aí, o que ele tem? Ele trabalha em cima de sockets. E ele funciona com protocolo de TCP. Ou seja, você estando na rede, você pode enviar informações com ele. É basicamente isso. Você consegue colocar o 0MQ em qualquer coisa, praticamente. Até mesmo nessa versão de Arduino aqui. Entendeu? Interessante. Não, basicamente era isso. Obrigada. Wilker, parabéns aí pelo conteúdo, muito bom. Gostei, muita informação interessante, nova aí para mim, que não sou muito da área, mas eu dei uma olhadinha já um tempo atrás no Raspberry, e a minha dúvida basicamente é a seguinte: eu sei que o Raspberry tem uma versão de Linux, né, porque é baseada, inclusive, acho que é numa build do Debian, né? O Debian Easy. Para ARM, né? Isso. E a minha dúvida basicamente é com relação ao comparativo entre essa plataforma da Intel, o Edson, e o Raspberry. Tem alguma vantagem, por exemplo, em usar um ou usar o outro? Tem. Na realidade, é aquilo que eu falei um pouco no início. Você precisa usar o tipo de dispositivo correto para cada situação. O Raspberry ele tem 256 megas de memória. Esse carinha tem 1 GB. Então, eu acabo tendo uma possibilidade de processar informações muito maior aqui dentro. Só que se eu preciso, por exemplo, ligar uma televisão, colocar uma central multimídia, esse carinha já não é tão recomendado para isso. Eu posso usar um Raspberry que eu não preciso de tanto poder de processamento. Entendeu? Então, passa a ser onde aplicar. Em uma indústria, não dá para pôr um Raspberry. Você precisa de algo mais robusto, algo que controle tensão, algo que estabilize, que seja estável. Então, você acaba investindo um pouco mais. Aí, esse é o comparativo. Isso aqui é muito mais evoluído do que o Raspberry e tem muito mais possibilidades. Ok, obrigado. Olá, parabéns pela palestra. Obrigado. Gostei também de saber que já está desde 2009 nisso, aparecendo aqui no FISM.
E desculpa pela pergunta, porque me parece fugir bastante, um tanto disso. Gostaria de ter uma ideia do comparativo de preço com o Raspberry Pi. Muito bom. O Raspberry Pi ele é acessível. Esse é um ponto interessante. Eu consigo comprar ele com, se não me engano, estava $25. Cada Raspberry, é isso? É isso, é? É. Se não me engano, é $25. Já esse carinha, ele custa no mínimo $150. Então, acaba sendo o gasto mais específico. Ou seja, se eu tenho uma máquina que vai ser algo pesado mesmo, então eu uso um Edison. Se eu quero algo menos robusto, eu uso um Galileu. Se eu quero um pouco menos robusto, eu uso um Raspberry. Se eu quero menos ainda robusto, eu uso só um microcontrolador. Esse microcontrolador, se não me engano, é $3. Esse daqui, se não me engano, estava 60 ou era $70. Mas já... Como? Esse aqui é o Galileu. Esse aqui é o Lilipad. E que é uma versão do Arduino. Porque o Arduino é um projeto open source. E você pode simplesmente baixar e criar uma placa nova em cima dele. Basta você pegar esse componente e criar um circuito impresso, por exemplo. Você pode simplesmente pegar esse PIC aqui, colocar no seu circuito impresso e ter o seu próprio Arduino no seu formato. Aqui, ó, esse e esse. Aí esse aqui foi feito pela Ada e esse aqui é o mais comum que se encontra. O Galileu é esse. Só para complementar a informação aí, estou um pouco em dúvida em relação ao preço. 256 de memória e $25, acho que você está se referindo ao Raspberry modelo A. Né? Eu acho que deve ser. Isso. O Raspberry ele já tem a versão 2B+, que ele custa $35, é quad-core e tem 1 GB de memória. Então, ele continua realmente sendo financeiramente muito mais acessível que o Edison e o Galileu e tem um poder de processamento hoje com um processador quad-core e com 1 GB de memória que não fica mais devendo, não. Não fica mais um dispositivo tão limitado, né? Entendi. Não é nada limitado, ele é bem poderoso. A gente trabalha com ele com algumas funções bem interessantes e ele é bem poderoso. Pô, muito bom, muito bom. Quero poder testar ele mais, porque eu não tenho nenhum modelo do Raspberry e aí eu não consigo fazer esses testes bem na prática para saber se ele é muito bom ou não. No caso desses aqui, a Intel meio que forneceu no evento dela para que a gente pudesse fazer esses testes. Em 2009, quando eu usei o RASP, foi exatamente nessa linha. Ele tinha 256 MB de memória, na hora que colocava um Apache, um banco e etc., ele já começava a arriar um pouco, mas quando eu criava uma aplicação para rodar na minha televisão, ele estava tranquilo como uma central multimídia. Mas se eu quisesse colocar ele numa indústria como a gente trabalha, eu não recomendaria, na realidade. Eu recomendaria algo mais robusto mesmo. A nova versão pode ser que eu já recomende. Mas, pessoal, podem perguntar. Acabou? Muito obrigado. Até a próxima.